Só quero trazer aquele dado, aquela informação que o delegado Palumbo mencionou há pouco, porque depois de ficar fora do segundo turno, Pablo Marçal antecipou que já está na mira a disputa pelo cargo de governador ou até mesmo de presidente da República nas eleições de 2026. Isso está no horizonte de Pablo Marçal. Entretanto, para realizar seus planos, o empresário terá que superar obstáculos na justiça, pois enfrenta 4 ações que podem torná-lo inelegível. Uma delas decorre do laudo médico, que a gente mencionou há pouco, que foi divulgado em suas redes sociais, relacionando Guilherme Boulos ao consumo de cocaína, documento que a perícia da Polícia Civil de São Paulo constatou como falso. Há pouco, inclusive, a Polícia Federal emitiu uma informação, um comunicado, que a assinatura do médico desse tal laudo é falsa. Agora, em razão do ofício, a Justiça Eleitoral determinou a suspensão do perfil de Marçal no Instagram. E ele deve ser investigado por uso indevido dos meios de comunicação social, que pode resultar em inelegibilidade de 8 anos. Além disso, ele responderá na esfera criminal pelo mesmo caso, visto que a campanha de Boulos pediu sua prisão por falsificação de atestado médico, uso de documento falso, disseminação de informação falsa em período eleitoral, calúnia, entre outros crimes. Vou começar então com o delegado Palumbo, que começou a fazer sua análise trazendo essas informações. Delegado, Pablo Marçal poderá ficar inelegível por 8 anos. Eu acho que tem alguns aspectos que a gente precisa analisar, porque, claro, são episódios que devem tramitar na justiça criminal, mas também na eleitoral, né? É um episódio que pode mudar completamente as pretensões eleitorais dele. Exatamente, Caniata. Ele poderia vir tranquilamente para o cargo do Senado ou mesmo ir para o cargo de presidente da República. Ele me noticiou isso, me falou isso no meu gabinete em Brasília, que ele iria ser presidente. Palavras dele. Eu até falei, boa sorte para você. Ele falou assim, não, eu já coloquei na minha cabeça, eu vou ser presidente. E aí eu indaguei ele, mas se você ganhar a prefeitura de São Paulo, você vai abandonar no segundo ano? Ele falou, não, eu vou cumprir o meu mandato, vou vir à reeleição e depois eu vou tentar a presidência da República. Então, ele tem esse desejo com ele. Agora, se ele se tornar inelegível, ele vai ter que esperar isso por 8 anos, depois mais 2 aí até chegar o momento das eleições, para isso se concretizar ou não. A grande verdade é que, apesar da derrota dele nas urnas, ele saiu vitorioso, na minha opinião. Por que ele saiu vitorioso? Porque agora ele é conhecido em âmbito nacional. Aonde se vai, se fala o nome de Marçal. Seja em Brasília, Ribeirão Preto, no Nordeste, se fala o nome do Marçal. Então, ele conseguiu, disputando essa candidatura à Prefeitura de São Paulo, uma visibilidade nacional. E ele provou também que a direita não tem dono. A direita não tem dono e ela vai de acordo com o que eles acreditam, né, do que o candidato passa, né? Então, agora a gente vai ficar aí esperando aí o resultado aí deste processo. Ele vai responder o processo, isso é tão certo quanto a luz solar, e a decisão cabe a um magistrado que pode sim torná-lo inelegível. Você, Mota, Pablo Marçal, possibilidade de ficar inelegível após compartilhar aquele laudo falso, e quando a gente fala laudo falso, não somos nós. Perícia da Polícia Civil de São Paulo atestou que o laudo é falso e também, no dia de hoje, Polícia Federal também identificou que a assinatura do médico que aparece nesse laudo que foi compartilhado, a Polícia Federal atestou ser falsa a assinatura. Você, Mota? Esse episódio é dificílimo de comentar, Caniato, porque é quase impossível de analisar. Eu não tenho as informações suficientes que eu preciso para emitir uma opinião com base. Mas parece ser consenso de quase todo mundo de que essa história desse laudo maluco aí contribuiu para que ele não fosse para o segundo turno. A batalha eleitoral é duríssima e é uma batalha injusta. A regra é sempre 2 pesos e 2 medidas. O rigor que se aplica em um caso não se aplica em outro.
Esse não é a primeira vez na história do Brasil em que um candidato a um cargo importante, né, conta uma mentira, assumindo aqui que esse laudo seja falso, né? Como eu disse, eu não tenho base para fazer nenhuma afirmação de um jeito ou de outro. Agora, eu achei impressionante as forças que se uniram contra um candidato novato, sem experiência política, sem verba de campanha, né? Acho que é preciso, depois, com calma, quando a poeira baixar, que se faça uma leitura cuidadosa disso. E eu vou um pouco mais além do que o delegado Palumbo disse. Eu observei, delegado, né? Eu tenho a sensação, pelas observações que eu fiz, que o Marçal ele foi além da direita. Eu vi muita gente expressando entusiasmo por ele, pela campanha dele, pessoas que, se você perguntar para elas o que é direita, elas não sabem dizer. Pessoas que, se você sentar e conversar com elas, você não vai dizer que elas são de direita. Inclusive, delegado, eu achei curioso o entusiasmo pela candidatura de Pablo Marçal de pessoas que moram aqui no Rio de Janeiro e votam no Rio. Parecia que a eleição de São Paulo estava acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Então, eu tenho a impressão, tá, que, como eu disse no meu comentário anterior, o candidato se torna um símbolo. E o Marçal se tornou símbolo de alguma coisa para essas pessoas todas, né, que resolveram dar a ele o voto. Eu não tenho certeza que é uma escolha ideológica. Tá? Eu acho que é uma coisa mais sutil, talvez seja uma resposta a esse momento em que o Brasil está vivendo. Uma resposta em que um sujeito que comete um crime grave, a ele é dado o benefício de voltar para a rua ou de ser preso em casa, né, prisão domiciliar. Aí, como ele está preso em casa, ele faz o que ele quer, ele sai, mata, assassina um delegado de polícia e nada muda. Nada muda. Nenhuma lei foi mudada, parece que nada aconteceu. Amanhã vai acontecer outro crime igual a esse, nada vai mudar. E, ao mesmo tempo, pessoas sofrem ameaças de punições gravíssimas por ter cometido o crime hediondo de acessar uma rede social. Pois é, inclusive, viu, Mota, entre ontem e hoje, eu escutei muita gente, muitos analistas, enfim, gente que trabalha nas emissoras de TV, tratando desse voto que muitos classificavam como voto antissistema, né? Isso forçaria os políticos tradicionais, as siglas que estão há tanto tempo por aí, a fazer uma autorreflexão sobre qual seria o erro que eles estão cometendo para observar um fenômeno como o Pablo Marçal e também outros exemplos que a gente pode trazer, a Cristina Grêmio em Curitiba, enfim, algumas figuras que a gente poderia discutir aqui em outros debates. Deixa eu só passar para o Cristiano Beraldo, também vai trazer sua impressão sobre essa possibilidade de Pablo Marçal ficar inelegível por 8 anos, principalmente por conta da apresentação daquele laudo falso, mas também por ter acessado a rede social X enquanto estava suspensa, Beraldo. Disse que tinha um assessor em Portugal que acessava a plataforma por ele. Mas uma coisa também que ele disse é que a plataforma X é irrelevante no esquema de comunicação dele, que até onde me consta, eu acho que isso é verdadeiro. A plataforma principal de comunicação do Pablo Marçal é o Instagram, e de uma certa forma também o YouTube, mas eu não é o tipo, o X não é o tipo de plataforma que serve ao propósito dele, que foi o motivo pelo qual ele desenvolveu essa técnica de comunicação, que é a venda de cursos. E o perfil que ele tem, ele é o perfil do herói. Então, para os seus seguidores, para aquelas pessoas que consomem conteúdo gerado por ele e vão aos eventos que ele faz, que compram os cursos que ele oferece, a técnica dele é a técnica de construir uma imagem de herói. Quando ele fala que ele é melhor do que o Ayrton Senna, quando ele fala que ele aprendeu a nadar num dia e no dia seguinte ele foi campeão de não sei o quê, quando ele fala que ele fez o Ironman não sei quantas vezes, isso tudo é para mostrar que ele tem as
qualidades do herói. As pessoas olham para ele e constroem em relação a ele essa admiração. Então, o Pablo Marçal entra nessa eleição de São Paulo como o herói da eleição, porque o perfil dos outros candidatos era um perfil muito distinto desse personagem do herói. Então, Ricardo Nunes é o ex-prefeito que quer continuar o bom trabalho. O Guilherme Boulos é o grande representante da esquerda, que teve mais de 1 milhão de votos para deputado federal, que já tinha ido para o segundo turno nas eleições de 2020 e que quer administrar a cidade para os mais pobres. A Tabata Amaral, também uma candidatura de esquerda, mas era candidatura com propostas, porque ela tem experiência em Harvard e ela está no segundo mandato de deputada e ela é jovem e tal. Mas não tinha um herói ali para rivalizar com o Pablo Marçal. E as pessoas elas estão tão desalentadas pelos motivos que o Mota trouxe, principalmente, que quando elas olham para esse herói, pronto, é esse aí que está falando a verdade, ele vai resolver todos os problemas, ele é um cara porreta que vai realmente colocar o dedo na ferida e vai nos entregar o paraíso. Mas não há uma reflexão muito profunda sobre isso, como é um perfil geral, né? A gente não vê falamos isso aqui, né? A gente não vê uma discussão profunda, pessoas tentando comparar viabilidade de propostas. É realmente um momento onde, como também disse o Mota, o coração, né, se comunica com o dedo e aí tem um voto, muitas vezes, emocional. Então, agora, para frente, eu acho que houve um exagero de Pablo Marçal nessa tentativa de ser o antissistema. Eu, pessoalmente, até não acho que ele queria ganhar as eleições, acho que ele tem uma vida próspera como empresário, os seus rendimentos, seu patrimônio tem multiplicado aí nos últimos anos, eu não vejo muito sentido nele parar este processo, mas a campanha eleitoral dá muita visibilidade para ele. Ganhar é outro papo. Agora, esse laudo apresentado, eu acho muito difícil que ele não tenha sido apresentado com uma consciência de que aquilo ali, no mínimo, parecia estranho, não é? Mas olharam e resolveram publicar como se fosse verdade. E pouco tempo depois apagaram. Então, ficou uma situação realmente difícil de explicar. E aí, como ele é o desafiador de tudo e de todos, agora o outro lado vai ter que se manifestar sobre os atos que ele teve durante a campanha. E podem ser que encontre aí motivos, num país que, né, uma reunião causa inelegibilidade, talvez encontre motivos para também deixá-lo inelegível. Eu também já escutei algumas teorias desse tipo, viu, delegado Palumbo? Gente que diz, mas no fundo, isso já estava no plano dele, ele nunca quis ganhar a prefeitura, talvez ele saia muito maior do que entrou nesse processo, ele tem ambições maiores, enfim, mas tudo bem. Mas quando a gente olha para esse episódio do laudo, como bem disse o Beraldo, há quem diga que ele tente justificar para a justiça que apenas recebeu esse laudo e repassou. Mas espera aí, é ele quem responde pela rede social. Não lhe parece um erro de iniciante, já que ele se enaltece como um grande empresário? O Beraldo menciona que muitos veem o Pablo Marçal como um herói, enfim. Não foi um erro de iniciante, delegado Palumbo? Você falou em tiro no pé, né? Olha, eu não acredito na tese de que isso foi premeditado. Mesmo porque, se foi premeditado, eles sabiam do risco de se tornar inelegível. O que ocorreu ali foi uma falha de toda a equipe de não ter checado as informações e ter postado de qualquer jeito. Isso não pode acontecer. A minha rede, todas as vezes que vai ter algum tipo de postagem, eu tenho que ver. Eu não delego isso para absolutamente ninguém. Nenhum dos meus assessores tem aí a autonomia de fazer uma postagem sem que eu analise antes, justamente para não cair nesse erro que foi crucial, na minha opinião. Claro que ele disputando a campanha de prefeito de São Paulo não teria tempo, mas alguém falhou. Não sei se dolosamente ou culposamente. Mas eu queria voltar no ponto do que o Mota falou. Mota, você está corretíssimo. Todas as vezes que eu vou na periferia, o que eu percebo da população é que eles estão um pouco se lixando para a briga da direita e para a esquerda. O povo periférico, ele quer trabalho,
ele quer prosperar, ele quer ir no posto de saúde, encontrar médico e remédio, e ele não está nem aí para essa briga da direita e esquerda. E o Marçal, por incrível que pareça, ele conseguiu ganhar muitos moradores de periferia. Ele ia na periferia, as pessoas se aglomeravam nele, as crianças choravam perto dele. Ou seja, é inegável que ele é um fenômeno. Se ele vai agora conseguir o seu objetivo, que é chegar à presidência da República, só o tempo dirá. É só arrematar você, Mota? Vou trazer um outro destaque. Eu só tenho uma pequena observação em relação ao que o Cristiano Beraldo falou. Essas pessoas com as quais eu conversei, que expressaram apoio, simpatia pelo Marçal, inclusive que não eram de São Paulo, elas não tinham ilusões. Nenhuma delas estava iludida. Nenhuma delas achava que o Marçal era salvador da pátria ou um herói, né? Inclusive, elas mencionavam rindo alguns desses feitos aí que o Cristiano Beraldo enumerou, que eu nem sabia, né? São casos e casos. O que elas tinham em comum, elas diziam o seguinte: ele fala as coisas que eu queria falar. Você viu o que ele falou? Né? Você viu aquela coisa, a declaração que ele deu? Então, eu acho que talvez tenha sido esse aspecto dele que mais contribuiu para a vantagem dele. Ele ser uma figura que sabe-se lá por que razões tinha a coragem, a oportunidade, a falta de sensatez, vocês decidem, de dizer certas coisas que as pessoas gostariam de dizer, mas não conseguem, porque não se pode dizer certas coisas, e nem os políticos, nem os representantes do povo dizem essas coisas. Então, quando aparece alguém que diz essas coisas, só por isso, sem projeto, sem programa, né? Só por isso as pessoas se sentem, né, cativadas, representadas. E também eu acho que um fator secundário é essa pregação da autonomia, né, do que se chama de evangelho da prosperidade. Não sei, tem uma expressão que descreve isso. Mas você ter uma pessoa na cena política que diz para as pessoas: você pode ficar rico, você pode subir na vida, né? Você pode ser um vencedor, para a gente parece uma coisa forçada, banal, mas tem muita gente no Brasil que nunca ouviu isso. Tem uma grande parte da população que cresceu, passou a vida inteira ouvindo: você vai depender do governo, sem o governo você não é nada, né? Dê graças a Deus que existem políticos bonzinhos, que é o político que vai dar para você a saúde, a habitação, o emprego, a segurança, o lazer, né? Até o amor é o Estado brasileiro que vai resolver para você. Então, de novo, quando chega alguém falando uma coisa diferente, as pessoas prestam atenção. Pois é.